Diz assim a palavra do nosso Deus, e peço que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e o que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Vamos orar ao nosso Deus. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai. Quão maravilhoso é estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, cantando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, orando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Carlinhos e da Marcela, porque somos lembrados como fazer missões tem que ser parte do nosso DNA. E que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua rica e preciosa palavra, Deus. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Queridos, nessa manhã, nós trabalhamos a primeira parte desse texto do capítulo 1, então já fica aqui o meu encorajamento para que você, chegando na sua casa ou em algum momento dessa semana, você assista a pregação do culto dessa manhã, para que você feche por completo esse capítulo 1 e parte do capítulo de número 2, da história tão preciosa e maravilhosa de Ana. E por que é importante sabermos sobre Ana? Porque é uma mulher que sofre, e ela está buscando uma resposta para o seu sofrimento, e isso é muito similar àquilo que nós fazemos ao longo da nossa vida. Nós também sofremos. Ninguém pode se dar ao luxo de falar, eu nunca mais vou sofrer na minha vida. E ao mesmo tempo nós estamos buscando maneiras de como equacionar sofrimento, vida com Deus, sofrimento e a nossa atitude como crentes do Senhor. E é por isso que a história de Ana ela é tão preciosa, porque ela não fala apenas de Ana, mas ela fala também da decadência, do sofrimento que não só Ana experimentava, mas como também a nação de Israel experimentava. Só para a gente recapitular um pouquinho do que foi dito pela manhã, a vida de Ana é a consequência imediata de uma nação que está derrubada pelo sofrimento. Existe uma frase no livro de Juízes, que é o livro anterior ao de Samuel, cronologicamente, que por 4 vezes vai aparecer, que é a expressão: não havia rei em Israel e cada um fazia conforme o seu próprio coração. E essas 4 expressões, elas aparecem em 4 momentos distintos em Juízes. No primeiro e no segundo momento é quando a nação está passando por um grave problema de idolatria com deuses pagãos. O segundo momento é quando acontece um estupro coletivo da concubina de um levita. E o terceiro momento é quando há uma resposta a essa atitude terrível, onde as tribos de Judá ou de Israel, elas se voltam e se unem contra a tribo de Benjamim. Inclusive de manhã eu inverti, eu falei que era contra a tribo de Efraim, na verdade era contra a tribo de Benjamim, porque o levita andava com a sua concubina nas regiões de Efraim, e eles estão então hospedados lá em uma cidade de Benjamim, da tribo de Benjamim, e acontece esse estupro coletivo. Em resposta a isso, as tribos se reúnem, e eles vão dar um corretivo aos benjamitas. E eles vão lá e quase que exterminam todos os homens. Matam todo mundo. Mas no último capítulo de Juízes eles ficam com remorso. E aí, para resolver a situação, porque para que essa tribo não suma do mapa, eles fazem uma coisa muito pior. Eles pegam uma cidade no noroeste de Israel, chamada Jabes de Gileade, e descobrem que eles não foram nessa iniciativa contra os benjamitas. E eles estão lá então e matam todos os homens e as mulheres, só deixam as mulheres virgens. E eles entregam essas mulheres aos benjamitas. E se não bastasse isso, na festa anual em Siló, não havia mulher para todo mundo, para os benjamitas, mas na festa haveriam ali outras mulheres, e eles fazem um acordo para os benjamitas. Falam, vocês vão lá, vão se esconder entre as vinhas, e quando elas vierem dançar na festa, vocês vão agarrar e tomar elas por mulheres. E aí Juízes encerra com o texto dizendo que não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme o seu coração. E aí quando começa o livro de Samuel, nós achamos que inicialmente viria um rei, mas o que nós temos é a história de uma mulher chamada Ana, que ela está fragilizada porque ela não tem filhos. E nós falamos também de manhã que o problema da esterilidade em Israel não era simplesmente não ter filhos. Porque quando nascia uma criança, quando nascia um filho, havia esperança. Será esse o Messias? Será que agora Deus vem nos socorrer e cumprirá a promessa feita a Adão, a Abraão, do descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, daquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra?
E nós temos uma mulher que não pode ter filhos, não pode cooperar comunitariamente, não pode prover esperança para a nação. Então Ana, ela vai do sofrimento à oração. Ela passa pela rivalidade e hostilidade de Penina, que era outra esposa de Eucana. Ela vai diante do Senhor, derrama o seu coração diante do Senhor, que é soberano. Ela que, Ana significa favorável, mas parece estar sendo desfavorecida. Será que a sorte dela mudará? E aí nós podemos aprender que era justamente o estado de sofrimento de Ana que deixou ela pronta e na condição propícia para buscar o Senhor em oração. Nós vamos ver também que Ana, ela alinhou o coração dela à vontade do Senhor, porque ela não queria ter um filho para ela. Ela queria ter um filho e dedicaria esse filho ao Senhor. Deixaria ele servindo ao Senhor. Ela colocou os interesses de Deus, do reino de Deus, acima dos seus próprios. E a gente vai ver a última lição dessa saga de Ana, do sofrimento à oração, que mesmo Eli, o sacerdote, não se compadecendo dela, ela conhece um Deus que se compadece. E a gente viu lá em Hebreus, capítulo de número 4, quando diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas nós temos Jesus Cristo, que não só nos se compadece, mas nos encoraja a ir a Ele em súplica e oração. E o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, no 1, a partir do verso 19, ele vai trabalhar justamente a continuidade disso que aconteceu com Ana. Se no primeiro momento Ana foi do sofrimento à oração, agora ela está indo da oração ao ato jubiloso de externar uma das canções mais lindas da Bíblia. Inclusive que faz cor a uma outra canção que há registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que é a canção de Maria, mãe de Jesus. Ambas mulheres que através da bênção do Senhor abençoam a humanidade. Se de um lado Ana teve à luz a Samuel, que preparou o caminho para o rei Davi, Maria é aquela que prepara, é a mãe do Salvador, de Jesus Cristo, o novo Davi, o Messias para todo sempre. E será que Ana obteve favor? Será que Deus foi gracioso com ela? E nessa parte do texto que nós lemos, nós vemos que sim. O verso 19 é interessante porque ele vai narrar justamente o que aconteceu após Ana orar ao Senhor no tabernáculo. No verso 18 a gente vê que Ana estava em paz e o seu semblante já não era o mesmo de sofrimento, porque ela havia deixado no Senhor. E diz que Eucana e toda a sua família, eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor. Depois eles voltaram para Ramá, de Siló eles voltaram para a terra natal. E olha só que interessante, Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Após encerrar a visita em Siló, que é o tabernáculo de Deus, eles namoraram. Olha que bênção, né? Vai saber como era essa vida de Ana com Eucana, a vida íntima, sexual dos dois. Afinal de contas, com que expectativa ela ia para o relacionamento íntimo com Eucana? Ana não só confiou na providência do Senhor, mas teve que trabalhar para isso, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. E é tão interessante esse detalhe que diz que o Senhor se lembrou dela. A gente vai ver a expressão se lembrar outras vezes na Bíblia. Os irmãos se lembram Noé, quando ele já está na arca, e a água já tinha tomado toda a terra.
começa com uma expressão: e o Senhor se lembrou de Noé. Lá em Êxodo, quando o povo está no Egito, sofrendo amargamente nas mãos dos egípcios, a providência do Senhor começa com a seguinte expressão: e Deus se lembrou do seu povo. Mas a gente precisa entender o que significa lembrar aqui. Quando a Bíblia fala que o Senhor se lembrou, não é que Deus é esquecido. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou, não é a mesma coisa quando nós falamos para nós mesmos ou alguém fala para a gente: o fulano se lembrou. Quando nós nos lembramos é porque nós nos esquecemos. Mas quando Deus se lembra, não é esquecimento. Na cabeça do judeu, Deus se lembrar significa que Deus deu seguimento ao seu plano da sua aliança. Não é que Deus estava lá no céu, ocupado com um montão de coisa, tratando das demandas que os anjos iam trazendo. E aí ele falou: nossa, achei uma pasta aqui, olha aqui, tem um assunto pendente, eu preciso me lembrar. Não, não é isso. Sempre quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, significa que Deus, Ele continua atuando com as suas promessas da aliança que fez lá no início da história. Então, quando o escritor está dizendo aqui, e o Senhor se lembrou de Ana, nós poderíamos reformular através do significado da lembrança e falar: e Deus atuou de acordo com sua promessa feita na aliança. Tudo isso já era propósito do Senhor. E aí então o texto vai dizer no verso 20 que Ana ficou grávida. Louvado seja o Senhor. Assim como Sara, como Rebeca, assim como Raquel, assim como a esposa de Manoá, mãe de Sansão, que nós não temos o nome, assim como Maria, que era virgem, não era estéril, mas era virgem, para o Senhor mostrando que do início ao fim, na aliança dele, sempre será a graça e o poder de Deus, e nunca a força do homem, nunca a força do homem. Ela ficou grávida e, passando o devido tempo, 9 meses, teve um filho. E ela deu o nome a esse filho de Samuel. Samuel literalmente significa seu nome é Deus. Mas é curioso aqui que Ana, ela meio que reinterpreta esse sentido, pois dizia: do Senhor o pedi. Porque no hebraico a palavra pedir é quase que a mesma vocalização de Samuel. Tanto que Saul também é a mesma vocalização de pedir. E a gente vai ver algo interessante, porque a expressão pedir, ela sempre está em vigência em Samuel. Ana pede um filho, o povo pede um rei, e Deus pede para si um homem segundo o seu coração. Pedir está em alta sempre nesse texto. E se nós olharmos no verso 17 aí na sua Bíblia, olha que interessante, quando Eli recebe a resposta de Ana de que ela não está bêbada, ele diz assim: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele está dizendo literalmente que Deus lhe conceda o pedido que você pediu. E Ana reafirma isso, dizendo que esse menino era aquilo que ela pedia para o Senhor. Então ela tem um filho. Agora vem um desafio tremendo. A partir do verso de número 21 a gente vai ver, será que essa mãe, ela vai ter condições de obedecer a Deus diante do voto que ela fez? Imagina a situação. Qual mãe que não dá vida pelo seu filho?
E Ana havia pedido e sofrido por conta de Samuel. E ela fez uma promessa falando: se o Senhor me der, eu darei ele ao Senhor, para que ele te sirva por toda a vida dele. Mas aí o menino nasce. Ela vê o sorrisinho do menino. Ela vê aquelas gordurinhas no braço e na perninha, que dá vontade de ficar mordendo o dia inteiro. Será que ela conseguirá se manter firme no seu voto? Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. E olha interessante, Ana, porém, não foi. E ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Que loucura isso! Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Se você está dizendo, não fui eu que me comprometi com o Senhor, não fui eu que fiz um voto com ele, foi você. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Conforme o tempo vai passando, Ana vai pegando intimidade com Samuel. Será que ela vai conseguir? Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou. Na cultura judaica, o filho ele desmamava um pouco mais tarde. Mas o que a gente vai ver no texto é que ele foi levado para Eli e ele ainda era muito pequeno. Será que Ana ela vai cumprir o voto dela? Ou vai se acostumar com o menino e vai esquecer? Agora o desafio aqui de Ana não é mais Penina, que a gente viu de manhã, que era a rival dela. Agora ela tem um outro ser humaninho ali, sangue do sangue dela, gerado em sofrimento, em muita oração. Mas do verso 24 ao 28 a gente vai ver que Ana, sim, ela retorna a Siló, onde tudo começou. Ana, ela volta ao lugar em que havia clamado por um filho, só que dessa vez muito diferente. Ela não vai apenas com seu coração, que ela pranteou e derramou diante do Senhor. Agora Ana leva o seu filho. Ela volta agora, sem mais a sombra de Penina, mas agraciada, dadivosa, abençoada como uma criança. Ela é a mesma mulher que Eli viu chorando e julgou ela como bêbada. Largue o vinho, mulher. Mas agora, ela é a mulher a quem Deus concedeu uma bênção. Deus concedeu uma dádiva. E ela foi acolhida verdadeiramente pelo Senhor, mesmo quando Eli, o sacerdote que deveria acolhê-la, não o fez. Ela não vai mais em desespero a Siló, mas em gratidão, porque Deus havia dado um filho a ela. E aí então, nós vamos perceber no verso 28, que ela reafirma isso. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Que mãe é essa? Que mãe é essa no sentido espetacular. Não no sentido que mãe relaxada, desleixada, foi lá e deixou o filho com um grupo de estranhos, pequenininho. Ela sabia que ele estava em boas mãos. Não na casa de Eli, porque Ofni e Finéias eram sacerdotes totalmente corrompidos, mas porque ela estava colocando ele nas mãos do Senhor. E aí no capítulo de número 2, Ana ainda tem condições de cantar ao Senhor. Ao invés de ir embora se lamentando, ela canta de alegria ao Senhor. E é tão interessante, meus irmãos, porque esse cântico que Ana faz,
ele é um cântico estranho para uma nova mãe cantar. Com exceção do verso 5 que nós vamos ver, tem umas expressões que certamente nós não cantaríamos num chá de bebê. Por exemplo, o arco dos fortes é quebrado, o Senhor destrói os seus inimigos. Nós não cantaríamos uma música dessa num chá de bebê. Mas Ana, ela está cantando isso, porque a vida de Ana ela é um retrato da história de Israel, de estéril a fértil, de um povo sem Salvador, com um povo que está vislumbrando a chegada de um Salvador. Olha o que Ana ela começa a cantar. Primeiro ela diz que o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Aqui Ana não está falando de Penina apenas, mas para o inferno e para os povos ao redor de Israel, cada mulher estéril era um motivo de vitória e de alegria. Mas Ana está dizendo, não, com nosso Senhor é diferente. A nossa boca está rindo dos nossos inimigos porque a casa deles caiu. Nós temos esperança, o Salvador está vindo. Nessa época os inimigos de Israel eram os filisteus, terríveis, maus, mas eles também estão com seus dias contados. Verso de número 2 nesse cântico: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ana está exaltando a soberania de Deus, que foi justamente o motivo que fez ela ir até o Senhor. Se Deus fechou o meu ventre, Deus é o único capaz de abrir ele novamente. E Ana está aqui celebrando a soberania do Senhor. O verso de número 3 do capítulo 2: não multipliquem palavras de orgulho, que não saia palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Meus irmãos, as aflições da vida, a dinâmica dos nossos relacionamentos com Deus é onde nós aprendemos mais sobre o caráter de Deus. Uma das coisas mais lindas que nós podemos aprender nas orações que são feitas na Bíblia, das canções que são cantadas, é porque em todas elas estão impressas o caráter de Deus, aquilo que as pessoas aprenderam em meio ao sofrimento e agora elas sabem quem Deus é. Porque, meus irmãos, nós não começamos a conhecer a Deus por osmose. Você pode ler inúmeros livros de teologia que falam sobre o caráter de Deus, mas nada nos dará o conhecimento de quem Deus é, como uma jornada em sofrimento, como uma jornada na dor, no deserto, no amargor da vida. É ali no pó que nós descobrimos quem de fato Deus é, não por sabermos alguma informação do caráter dele, mas por experimentarmos a nossa vida. E Ana está dizendo: o Senhor é que dá sabedoria, o Senhor é que na sua balança pesa todos os feitos das pessoas. Ana sabe disso não porque alguém contou para ela, mas porque ela experimentou isso com o Senhor e hoje ela pode cantar. Verso de número 4 fala sobre a redenção. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Que mãe é essa que tem o coração dela no propósito redentivo do Senhor? Ana amava o seu filho Samuel, mas ela amava muito mais o propósito do reino de Deus. Ela sabe que Samuel é importante, mas ele faz parte de algo muito mais importante.
E aí então ela faz no verso 5, talvez a única parte dessa canção onde ela dá um testemunho pessoal. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos, não têm mais fome. Eu andava faminta, mas não tenho mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, não é que Ana teve 7 filhos, mas 7 aqui é o número da perfeição, ela está completa, plena. E a que tinha muitos filhos, perde o vigor. Se a gente se lembrar de Penina, acabou o motivo da zombaria dela. Ela não tem mais por que brigar ou irritar Ana. E aí, caminhando para o final dessa canção, ela vai exaltar o domínio de Deus. O Senhor é quem tira a vida, quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado no monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra e Ele firmou o mundo sobre eles. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O cântico de Ana, especialmente esse verso, ele é a chave de interpretação de todo o livro de Samuel. É interessante quando ela fala aqui que ele é aquele que levanta e faz descer a sepultura. Ele empobrece, enriquece, humilha e também exalta. Nós vamos ver que Saul, quando vai falar e apresentar Saul, o texto diz que todos batiam no ombro de Saul porque ele era o mais alto. Mas quando Saul ele tem o fim da vida dele, ele está morto, caído no alto de um monte. Mas quando nós vamos para Davi, ele é o menor da casa dele. Mas quando ele encerra a vida dele, ele é um homem segundo o coração de Deus. É o Senhor que faz. Ana compreendia isso, e nós vamos ver todo o livro de Samuel, esse domínio de Deus, a soberania do Senhor. E aí então, versos de número 10, ele é maravilhoso. Como Ana era uma mulher visionária. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana está falando de rei e de ungido numa nação que ainda nem tem rei. Ana cria na promessa do Senhor que Deus havia feito, que Deus continuava a se lembrar. Ana tinha esperança, ela sabia que não era apenas mais uma criança. Mas Deus havia colocado a mão dele. A história de Ana é contada porque ela faz parte de uma história muito maior. É da história de provisão divina do Salvador. A história de Ana está apontando para isso. É o rei que está vindo, e quando ele vier, abalará o mundo. E aí o texto encerra, dizendo que Eucana, toda a família, voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. O texto encerra mostrando que Ana, ela cumpriu aquilo que havia prometido. Samuel ficou até o fim dos seus dias servindo o Senhor. Ele se tornou sacerdote no lugar de Eli. Samuel se tornou o profeta. Samuel foi quem ungiu Davi como rei. Aquele que virou o retrato do que viria a ser a figura do Messias. Eu gostaria, meus irmãos, então, de fazer algumas aplicações para nós nessa noite, baseado nesse texto. A primeira delas, meus irmãos, é que nós precisamos confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos de desespero. A primeira coisa que acontece no desespero é a insegurança, é a incerteza. Nós começamos a olhar para tudo quanto é lado e não ver nada. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus continua
sendo o Senhor da história, e não podemos tirar os olhos dele. Ana, ela enfrentou anos de humilhação e dor devido à sua infertilidade, mas ela manteve a confiança dela no Senhor. Porque quando ela precisou ir para alguém diante do seu problema, ela se levantou e foi orar ao Senhor, porque Deus é soberano. Diante da tempestade, do tempo de desespero da vida dela, ela olhou para o Senhor. E nós também precisamos nos lembrar, meus irmãos, que mesmo em momentos de maior sofrimento, que Deus tem controle sobre todas as coisas. E não é apenas historinha para boi dormir. O crente não afirma que Deus está no controle de todas as coisas como uma expressão genérica para algo que nunca acontecerá. Ele diz isso porque ele sabe que Deus é o Deus da história. E a história aqui não está registrada para mostrar que Ana é uma heroína, apesar de ser uma mulher extremamente significativa, com um ótimo exemplo de fé. Mas a história de Ana está registrada aqui não para fazer de Ana uma heroína, mas para mostrar que Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. O sacerdote era corrupto, a nação estava perdida, havia uma mulher estéril, e ainda assim o Senhor prevaleceu na soberania dele. Deus continua sendo Deus, ainda que as circunstâncias sejam improváveis. Não é apenas um cântico que Ana está dizendo, é uma declaração de confiança num Deus que não muda. E ela tem uma expressão de alegria. Ana, ela exulta no Senhor, essa é a resposta da oração dela. É um cântico de celebração e júbilo por um Deus que continua soberano, independente das circunstâncias. O motivo da nossa canção e nosso louvor não precisa e não deve ser os resultados. Porque às vezes a nossa alegria, ela é tão pequena porque ela é circunstancial. Quando eu estou bem no meu dia? Quando tudo o que eu acho que deveria acontecer, acontece. Quando eu estou mal no meu dia? Quando tudo o que eu acho que deveria acontecer comigo não aconteceu. Quando o motivo da nossa alegria deveria ser saber que existe um Deus que é verdadeiro, que é soberano. Se o dia vai estar bem, se ele não vai estar bem, se tudo vai acontecer do jeito que eu espero, ou se não vai acontecer nada do jeito que eu espero, Deus continua ali e a minha vida está firmada nele. Ele é a nossa rocha. É onde nós colocamos os nossos pés. A segunda lição que esse texto nos provê é que nós também precisamos ter uma atitude de devoção completa ao Senhor. Nós precisamos oferecer as nossas conquistas a Ele. Era muito fácil, meus irmãos, vamos ser honestos aqui, Ana se perder, assim como a gente. A gente às vezes fica na nossa mente conjecturando, se o Senhor fizer isso e me der isso, se o Senhor me der isso, eu farei isso. A gente já não faz. Que garantia a gente tem que se Deus nos der o que pedimos, a gente vai mudar o nosso coração? A gente já não entrega ao Senhor aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando das nossas habilidades, dos dons que Deus nos dá, do nosso tempo, da nossa amabilidade com as pessoas. A gente não oferta essas coisas ao Senhor. Mas o que Ana faz, ela tem uma devoção completa a Deus. Como é que nós cantamos aquele hino, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Será que é tudo? Ou te dou meu coração, tudo que há em mim.
Será que entregamos mesmo? Será que a nossa devoção é completa? Será que nós estamos oferecendo nossas conquistas a Ele? Até porque se nós conquistamos alguma coisa, ela é sempre derivada daquilo que Deus nos deu primeiro. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho porque eu fiz por onde? Porque eu acordo todo dia cedo, eu estudei. Mas anterior a isso, quem é que te habilitou para isso? Só se acha muito quem nunca teve uma crise de dor no ciático, que te deixou na cama o dia inteiro. O nervo fez você se tornar improdutivo durante um dia, uma semana. Ah, se o Senhor resolvesse, só falar assim, eu só vou fazer isso, ó, tá? Se nós pensamos, se nós temos vigor, se nós temos qualquer coisa para fazer qualquer coisa, nós só temos isso porque o Senhor é bom. Absolutamente porque o Senhor é misericordioso. Se você se esmera nos diplomas da sua parede, você só tem isso porque Deus um dia permitiu com que você pensasse. Se você tem prosperidade na sua vida hoje, você só tem isso porque um dia Deus de alguma maneira permitiu alguma coisa. E mesmo sabendo disso, nós não oferecemos essas conquistas ao Senhor. Ana, ela teve uma postura diferente. E sabe por que foi Ana e não um anjo que teve uma postura diferente? Porque se fosse um anjo a gente falaria, ah, mas foi um anjo. Não, mas aqui nós estamos falando de uma mulher real, de carne e osso como a gente, que recebeu algo muito, 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 muito importante. E mesmo assim ela oferece ao Senhor. Se Ana conseguiu isso, é para que Deus chegue diante de nós e fale assim, qual desculpa você tem? Ela ofereceu um filho, e eu nem estou pedindo um filho. Mas como é que nós temos feito a nossa devoção completa a Deus? O que queremos dizer quando falamos, Senhor, eu tenho uma devoção completa pelo Senhor? Nós estamos querendo dizer isso? De entrega? O que nós estamos querendo dizer para o Senhor? E a terceira aplicação, meus irmãos, ela é básica. É o Cristo Rei prometido e Salvador soberano. É o último trecho da canção que Ana, ela canta. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana, ela tem uma espécie de visão profética sobre o rei que virá e abalará o mundo. Ana sabe que a vida dela faz parte de uma história muito maior. O recorte de Samuel, capítulo 1, é apenas um pequeno recorte de uma história maior. A história de Ana, conforme eu disse pela manhã, ela não está na Bíblia para falar assim, olha, você que não tem filho, você vai ter. Você que sofre com esterilidade, Deus vai dar um filho para você. Não. A história de Ana é uma narrativa, não é um texto doutrinário. Não está estabelecendo uma coisa, é assim que vai acontecer com todo mundo. Tem muito crente, muitas famílias, muitos casais crentes que não têm filhos e não terão filhos. E sofrerão com isso. Mas Deus, Ele põe as mãos nessa história de Ana porque ela faz parte de um recorte maior. Irmãos, a gente precisa se lembrar que também a nossa vida faz parte de uma missão muito maior. O que nós temos, o que nós fazemos, aonde você está, aonde você trabalha. Você está ali com certeza para cooperar com a sociedade, com a cultura, com o desenvolvimento.
das mentes. Mas acima de tudo, para aqueles que têm Cristo no coração, a maior contribuição que nós estamos dando à humanidade é proclamar o Evangelho através do que fazemos e da onde nós estamos. Assim como Ana mirava o Salvador, nós em tudo que fazemos precisamos mirar o Salvador. Às vezes nós iniciamos uma vida num ciclo interminável, que desemboca numa vida onde nós nos paramos e perguntamos: para que tudo isso? Qual é a razão de tanta coisa que eu estou fazendo? Chega uma hora que não tem. A não ser que a gente entenda o porquê nós ainda estamos aqui e o porquê nós não fomos arrebatados na nossa conversão. Eu sempre gosto de pensar isso. Por que que Deus não te arrebatou no momento que você disse sim para Ele? Por que que Ele ainda deixa você nesse mundo caótico, terrível? E não tem razão de ser, só por um propósito, para que você continue sendo embaixador do reino dEle. Porque ainda tem gente pelas quais ouvirão o Evangelho por teu intermédio. E se gente lá do teu trabalho, e você só está nesse trabalho porque Deus quer alcançar gente através de você. Ana entendeu que a vida dela fazia parte de um negócio muito maior. Assim como a nossa. Temos um propósito muito maior. E esse propósito é caminhar na jornada do Rei. É caminhar na jornada do Rei. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.